Uma das questões que eu acho que é importante colocar aqui, né, que realmente a medicina personalizada, né, ela tem um imenso potencial. Isso, basicamente, nas apresentações do Rodrigo, do Paulo, ficou bastante claro. Agora, quais são os desafios que a gente tem especificamente no caso da América Latina, né? Então, basicamente, a gente tem que pensar que existem alguns pré-requisitos institucionais para o desenvolvimento da medicina personalizada para a sua aplicação. Que pré-requisitos são esses? Primeiro, a ideia de se ter uma informação em saúde. É necessário que a estrutura de informação em saúde, ou seja, os dados, a infraestrutura tecnológica, o conhecimento técnico, né, eles são todos essenciais para o desenvolvimento da atenção médica personalizada. Então, se a gente não tem um bom avanço da base técnica, da parte específica de IT, né, Information Technology, é muito difícil que se tenha especificamente a possibilidade de sua implementação, ou a suplementação vai ser bastante precária. Então, essa seria uma primeira questão que é importante. A segunda é o desenvolvimento dos próprios serviços de saúde, né? É necessário que se tenha uma estrutura de serviços de saúde que tenha processos de planificação e organização e entrega de serviços que possam, de alguma forma, impulsionar a existência da atenção médica personalizada. Isso seria uma questão muito importante dentro desse processo. Também é necessário que você tenha tecnologias personalizadas, ou seja, a medicina personalizada existe não só toda uma infraestrutura específica de pesquisa genética e genômica, né, mas também novos dispositivos, aplicativos, plataformas e também mecanismos pelos quais se possa avançar no reembolso especificamente desses procedimentos, que são procedimentos que têm processos que têm que ser reembolsáveis, não através de tabelas de procedimento, como a gente tem no caso do Brasil, a IAGAL, ou Fee for Service, como se fala internacionalmente, mas através de estrutura de reembolso por performance, por desempenho, né? Porque ela tem que basicamente atender determinados tipos de processos onde a performance, o resultado é muito importante. E a quarta dimensão que eu queria colocar é basicamente o tema do contexto político. É necessário que os governos, né, os ministérios da saúde, eles estejam interessados e têm que, com isso, mudar os marcos regulatórios, né, e ter vontade política de todos os atores envolvidos, e isso é uma tarefa não só dos serviços e dos serviços públicos de saúde, mas também das associações de pacientes, dos facilitadores e de todos aqueles, né, áreas de desenvolvimento de pesquisa que querem implementar a medicina personalizada. Bom, o que eu vou, na verdade, compartilhar com vocês é uma pesquisa que foi feita, né, em 2021, portanto, ela é bem recente, através de um grupo que se chama Future Proofing Healthcare e junto com o Instituto de Estudos do Futuro, de Copenhagen, né, que é uma instituição que tem feito vários tipos de pesquisa nessa linha. Essa pesquisa foi feita em 2021 em 3 regiões do mundo, né? Na Europa, ela foi feita em 33 países. Na região da Ásia e do Pacífico, ela foi feita em 11 países, né? E na América Latina, ela foi feita em 10 países. E o objetivo seria, basicamente, medir a capacidade, utilizando essas 4 dimensões que eu defini antes, né, para implementar a medicina especializada. Então, através disso daí, eles criaram um índice que eu estou chamando aqui de IAMP, né, que é o Índice de Atenção da Medicina Personalizada, que mede essas 4 dimensões, né? E ele varia, esse índice, de 0 a 100, né, que corresponde à plena capacidade. Bom, o que nós vamos ver, basicamente, quais são as dimensões, os indicadores que são mensurados em cada uma dessas dimensões. Na dimensão de informação de saúde, é importante que se tenha registros oncológicos, é importante que se tenha uma infraestrutura de dados, né, é necessário que se tenha data analytics e processos dessa natureza, estratégias, né, para a história clínica eletrônica, então é necessário que você tenha registros eletrônicos de saúde, dados governamentais abertos, uma política de dados abertos dentro do governo, o controle de dados dos pacientes, os pacientes têm que ter acesso aos seus próprios dados, o direito dos pacientes, portanto, a aceder a esses dados, a capacidade regional, né, de compartilhar dados entre fronteiras, e o uso também das histórias clínicas eletrônicas, uma vez que se tenha uma estratégia de desenvolvimento dessas histórias clínicas. Então, todos esses indicadores, todas essas dimensões foram medidas, né, dentro dessa pesquisa.
No que se diz respeito aos serviços de saúde, é necessário que você veja o potencial acadêmico que está sendo feito em relação à produção de análise, né, sobre medicina personalizada. Temas de equidade de acesso, como é que esse acesso está sendo equitativo? A questão de pautas baseadas em evidências, em provas clínicas e assim por diante, né? A existência de profissionais de saúde, médicos que estejam ligados a essa área, né, de genômica, de oncologia geneticista e assim por diante. Os gastos em investigação e desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento, a qualidade e acesso aos registros e os temas de telesaúde, telemedicina, porque eles são fundamentais dentro desse processo. No que diz respeito à questão de tecnologias personalizadas, nós estamos falando basicamente em produtos, né, para a saúde domiciliar, né? É necessário que se tenha a utilização daquilo que a gente chama dos devices, né, e a possibilidade de se ter um acompanhamento domiciliar, os sistemas de suporte às decisões clínicas, exames de detecção de enfermidades genéticas, que são aqueles que basicamente o Rodrigo enfatizou muito essa questão da parte toda de exames nessa natureza, a penetração da telemedicina nos hospitais e aquilo que eles chamam de tecnologia que se possa vestir, né? Tecnologia que se possa, na verdade, customizar, né? E tem, por fim, o contexto político, que é muito importante, que seria basicamente o acesso à educação digital, as considerações sobre a ética e a inteligência artificial e a genômica, a digitalização dos serviços públicos, as políticas sobre genômica, coberturas de saúde, né, que estejam acessíveis a toda a população, o acesso à internet, iniciativas relacionadas ao tema de inteligência artificial, uma política de inteligência artificial, associações entre o setor público e privado, isso é fundamental que se tenha colaboração entre os dois setores, o aumento dos fundos e a mobilidade social. Bom, dentro dessas 4 dimensões e de todos esses indicadores que foram medidos aqui, nós podemos dizer que essa pesquisa, nesses países, ela fez uma análise bastante detalhada de cada um. Então, nós poderíamos falar sobre isso durante horas. Eu vou só pegar algumas pinceladas que são importantes para definir a questão dos países da América Latina. Então, os países da América Latina que foram pesquisados foram Uruguai, Chile, Costa Rica, México, Argentina, Colômbia, Brasil, Panamá, Peru e Equador. Então, dentro desses 10 países, né, esses indicadores nessas 4 dimensões foram classificados em 3 níveis. Um nível que seria favorável, onde basicamente a pontuação vai de 65 a 100. Um nível intermediário, que vai de 40 até 64. E um nível que seria desfavorável, né, que está na cor vermelha aqui, que seria entre 0 e 39. O que nós vamos ver basicamente aqui é que dentro dessa perspectiva, o país que teve o melhor desempenho especificamente foi o Uruguai, né? E o Uruguai se destaca, né, basicamente porque ele tem um contexto político muito favorável, né, mas tem basicamente um desenvolvimento intermediário em formação de saúde, serviços de saúde e tecnologias personalizadas. Em segundo lugar estaria o Chile, que tem mais desenvolvimento na área de tecnologias personalizadas. Em terceiro estaria a Costa Rica. Depois disso vem o México, que está em uma posição intermediária nas 4 dimensões. E a partir daí começam a aparecer países com áreas que estão ainda desfavoráveis no desenvolvimento. A Argentina, por exemplo, tem uma área desfavorável, que é o tema da informação em saúde. A Colômbia tem a área de serviços de saúde que não são basicamente completos. O Brasil tem 2 áreas, que é o tema de tecnologias personalizadas e do contexto político, que não avançou muito, né? O Panamá tem o tema de serviços de saúde e o Peru, né, o tema basicamente de serviços de saúde e de tecnologias personalizadas. O Equador também, com o termo de contexto político. Então, seria basicamente essa classificação, né, que a gente tem, que vai, a pontuação máxima foi do Uruguai, em torno de 66, e a pontuação mínima foi basicamente a do Equador. Então, o único país que, na média de todas as 4 dimensões, teve uma perspectiva favorável desses 10 foi o Uruguai. E teve 2 países que ficaram com uma perspectiva média, basicamente negativa dentro desse processo, né, que foi especificamente o Brasil, né, o Panamá, na verdade 4, né, o Brasil, o Panamá, o Peru e o Equador. Aqui essas cores deviam estar diferentes daqui, mas na verdade seria essa perspectiva que se tem.
Então, vamos analisar, né? Eu não vou analisar todas as dimensões, mas vamos analisar algumas dimensões especificamente desse índice que aconteceu. Quando a gente pensa, por exemplo, em termos de registros oncológicos, né? Basicamente, a gente vê que os países que têm a situação melhor é a Costa Rica e o Uruguai. O Brasil está nessa uma situação intermediária, mas também é favorável, ele está com uma pontuação 70, mas você tem dois países que têm uma pontuação muito baixa, o México e o Panamá. No que diz respeito às estratégias de história clínica eletrônica, né, dos registros eletrônicos de saúde, você tem também Costa Rica, Panamá e Uruguai numa situação boa. Mas os outros países têm um divórcio muito grande, tem uma pontuação toda negativa. O Brasil, por exemplo, junto com Chile, com Colômbia, Peru, são países que não avançaram muito ainda, tem em torno de 20, e pior ainda a Argentina, o Equador e o México, dentro dessa dimensão que foi feita. No que diz respeito aos detalhes da dimensão dos serviços de saúde, né, o melhor, que está mais avançado nesse caso, é o Chile, né? O Brasil, né, apesar do SUS, ele está numa dimensão muito baixa, né, porque, na verdade, isso seria a questão nós estamos falando especificamente nas pautas baseadas em evidência, né? Quais são o que a gente tem especificamente em termos de medicina baseada em evidência para poder utilizar a questão, a base para o avanço da medicina personalizada de precisão. E o Brasil está muito baixo nessa questão toda, né? E no que diz respeito da qualidade de acesso aos registros especificamente, né, também a gente vê que o Equador tem uma boa qualidade, o México razoável, os outros países têm uma dimensão baixa, o Brasil tem uma baixa qualidade em termos do acesso ao registro. Apesar de o Brasil ter bons registros, a questão do acesso ao registro, né, principalmente no que diz respeito ao tema de resultados dos tratamentos, né, em relação aos pacientes, tem sido muito baixa. Com relação ao tema especificamente da questão das detecções de enfermidades genéticas, né, nós vamos ver que, basicamente, aí o indicador seria a disponibilidade de provas de detecção de enfermidades genéticas, né, nós vamos ver que a Argentina, o Chile, a Costa Rica e o Uruguai estão numa posição melhor. O Brasil tem uma posição ainda baixa, mas se a gente considera o que existe especificamente dentro do setor público, é um pouco aquela questão que o Rodrigo colocou. Existe alguma coisa na medicina privada, na saúde suplementar, mas o acesso que se tem dentro do setor público ainda é muito baixo nessa linha, né? E na questão da penetração da telemedicina nos hospitais, né, a gente vê basicamente que também, tirando o Chile, né, os outros países estão numa perspectiva muito baixa ainda dentro desses aspectos todos. No que diz respeito à questão da dimensão do contexto político, né, aí a gente tem o tema da cobertura dos serviços de saúde. Nessa questão da cobertura, nós vemos que Costa Rica, né, tem uma cobertura melhor, Peru e Chile, né, Colômbia, com perspectivas razoáveis, Uruguai, Panamá e Uruguai razoável, porque isso é o índice da eficácia da cobertura sanitária universal. O Brasil tem um nível relativamente baixo, apesar de ter um sistema universal de saúde, o acesso a gente sabe que é muito desigual, né, e deficitário em algumas áreas, né? E no que diz respeito à possibilidade de combinações e articulações entre o setor público e o privado, também nós vamos ver que existem boas perspectivas dentro da Colômbia, do México, do Peru, do Uruguai, mas quando a gente vê Chile e Costa Rica, a gente vai ver uma situação intermediária e os outros países têm uma posição bastante complicada em relação a isso. Então, dentro desse quadro, a gente poderia dar muito mais exemplos, existem análises específicas de cada país, eu acho que a pesquisa é muito rica, se a gente pudesse colocar toda ela, tivesse tempo para colocar toda ela, seria aspectos muito interessantes, mas o que é importante aí é dizer que, basicamente, existem alguns desafios para o crescimento da medicina personalizada na América Latina. E esses desafios seriam, primeiro, melhorar a equidade no acesso à saúde, especialmente nos temas de promoção, prevenção e tratamento de enfermidades crônicas e, particularmente, daquelas enfermidades que permitem a utilização da medicina personalizada ou da medicina de precisão. Em segundo lugar, a questão do aumento do uso de processos de IT, de inteligência artificial, nos serviços de saúde, o acesso à internet, à telemedicina, a educação digital das famílias dentro das casas, esses são temas que efetivamente precisariam ser melhor encaminhados para que se tivesse uma boa solução.
Também estabelecer bases, né, para o direito e viabilidade de que os pacientes possam aceder, né, ter acesso aos seus dados em termos de saúde. Eu acho que existe hoje em dia, o Brasil tem até uma boa política em termos de dados, mas muitos países da América Latina não têm políticas de acesso à informação por parte do paciente. E essa é uma questão que é bastante importante, né? Aumentar a quantidade de médicos, especialistas e profissionais de saúde, porque esse é um tema que exige uma capacitação muito grande. Se nós já temos deficiência no Brasil em termos de médicos oncologistas, de alguma forma, imagine em termos de pessoas que trabalham na área de geneticista ou nessa área específica de medicina de precisão, medicina personalizada. É necessário aumentar os gastos em investimento, né, e pesquisa para a medicina personalizada. E, por fim, que é uma questão importante, quer dizer, como a gente sabe, quer dizer, existe sempre uma complementariedade no setor público e setor privado. E em muitos países da América Latina, essa complementariedade especificamente não tem sido feita. Então, esse é um tema que deveria, de alguma forma, ser avançado também. Bom, eu ficaria por aqui, quer dizer, tem outras coisas que a gente, se vocês quiserem perguntar ao longo do tempo, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente seriam esses temas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado.